Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo aluno é igual? Vamos imaginar um cenário. Se eu te apresento dois alunos de 40 anos, tu espera que esses alunos eles sejam iguais? Você espera que eles respondam de maneira igual? Ou não? Ou você sabe que ele é diferente? Se ele é diferente, como é que você define quem vai ser uma prioridade para você e quem não vai ser? Ou quem vai estar numa escala de prioridade dentro do seu atendimento? E é isso que a gente vai responder hoje e eu vou te dar uma ferramenta para você conseguir compreender e graduar teus alunos e você entender de verdade quem é o perfil de aluno que ele apresenta mais riscos e quem é o perfil de aluno que apresenta menos risco. Se você não me conhece, eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2 e aqui nesse canal eu te ensino várias coisas, mas principalmente como você pode reduzir dores e lesões dos seus alunos dentro do piso preto. O que a gente vai trabalhar hoje são arquétipos. Esses arquétipos, eles servem para a gente poder identificar e qualificar os nossos alunos dentro de um perfil. Os alunos eles têm perfis semelhantes e a gente consegue encaixar eles. Dentro da apostila de treinamento de atletas Masters, a CrossFit define através de um quadrante 4 pontos que nos ajudam a poder identificar as áreas que interferem diretamente na resposta desse nosso aluno ao treino. A primeira área que a gente vai observar aqui é em relação ao objetivo dele. Então, qual que é o objetivo dele? Através do objetivo, a gente vai conseguir entender o que ele está querendo aqui dentro. A segunda área é a idade. A idade vai definir muita coisa em relação ao que ele consegue fazer atualmente. O nosso terceiro ponto é o histórico. O histórico no sentido, quais são o que ele já fez na vida. A gente vai deixar cada parte daqui. E por último, são as lesões. Isso aqui, galera, a gente consegue, não só para atletas masters, mas a gente consegue definir para qualquer atleta que chega novo no seu boxe. É uma excelente ferramenta para a gente, nós treinadores, para a gente conseguir quantificar e graduar quem é esse nosso aluno, quais são os pontos que a gente precisa desenvolver com ele. Então, aqui no objetivo, normalmente são 2 objetivos que a gente vai trabalhar. O primeiro é o wellness, que seria a qualidade de vida. Que seria a qualidade de vida. Esse cara aqui, ele está buscando perda de peso, ele está buscando ganho de flexibilidade, ele está buscando se movimentar, porque ele sabe que qualidade de vida depende do movimento, ele precisa botar o corpo dele em movimento. Já o outro objetivo é a performance. E esse cara aqui, ele é um cara que nos apresenta um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Dentro do wellness, você consegue guiar esse teu aluno com muito mais tranquilidade, porque o objetivo dele é no longo prazo. Então a gente consegue manejar ele para que ele tenha um pouco mais de tempo para conseguir aprender as coisas. Já o aluno que está buscando performance, ele é um aluno que apresenta um pouco mais de risco. Por quê? Não existe saúde dentro da performance. Ponto. O fato de você estar batalhando pela performance vai te botar em situações onde você vai ter que escolher entre ganhar e priorizar a tua saúde. E esse cara aqui normalmente acaba trazendo um pouco mais de desafio para nós treinadores para que a gente consiga manejar. Dentro da idade, são 4 categorias de idade. A primeira, entre 18 e 34 anos. Essa galera aqui são os jovens, né? Vamos botar assim, os jovens. Essa galera aqui, ela tem um problema único e exclusivo que é o quê? A intensidade. Essa galera aqui a gente tem que tomar cuidado para que eles não se matem, tá? Às vezes aqui a gente tem um excesso de confiança, onde eles acham que eles conseguem fazer tudo e eles acabam conseguindo entregar muito treino em alta intensidade, uma recuperação ainda muito boa, porém a gente tem que dosar porque eles acham que eles não precisam, eles são super-heróis, a idade do Superman aqui. A segunda idade, aqui a gente já entra o que a CrossFit chama de os masters mais novos, né? Os jovens adultos, que vai dos 35 até os 54 anos. Essa galera aqui, eles já são os adultos, tá? E esses caras aqui, eles já são caras que no nosso dia a dia,
Eles já estão trabalhando, já tem família constituída, esse cara aqui está correndo atrás de boleto, está se matando para poder pagar o colégio da filha. Então esse cara aqui, ele começa a apresentar algumas questões mais importantes para a gente. Por exemplo, esse cara começa a ter um desequilíbrio no eixo hormonal dele, ele começa a ter uma diminuição da qualidade de sono, ele já começa a perceber que a flexibilidade dele já não é mais a mesma, as coisas, ele vai notando o corpo dele mudar. Essa galera aqui, que a apostila chama como Early Masters, tá? Essa galera aqui ainda consegue treinar em intensidade, porém eles já começam a notar que a recuperação deles não é tão boa. A terceira categoria, que já seriam os Old Masters, que vai dos 55 até os 64 anos, tá? Adulto, vamos chamar de adultos plus, tá? Essa galera aqui já começa a enfrentar algum nível maior de dificuldade. Então, dentro dessa categoria aqui, a gente já começa a ver uma boa queda de hormônios como testosterona, por exemplo. Aqui a gente já tem um bom déficit de capacidade de músculo de conseguir se recuperar. A gente já começa a perceber que esses caras têm um bom grau de restrição de movimento, e a partir dessa idade aqui, a gente já começa, nós treinadores, a gente precisa começar a tomar um pouco mais de cuidado, porque esses caras precisam de mais progressões para conseguir chegar a desenvolver um movimento mais complexo, o que, por exemplo, essa galera aqui de cima, eles conseguem fazer com 2, 3 progressões de desenvolver um bar muscle up, por exemplo, essa galera aqui já começa a precisar de mais progressões. Da mesma maneira, eles precisam de mais tempo de aquecimento para conseguir chegar nas posições. Então, por exemplo, você vai ter uma aula de snatch e tu vê que a tua aula, ela tem uma maioria de 55 mais, cara, talvez seja legal você aumentar o tempo de warm-up para que essa galera possa aquecer de uma maneira mais eficiente. E por último, mas não menos importante, os 65 mais, tá? Essa galera aqui, ela tá buscando o quê? Ela é uma galera que vem já com um déficit motor muito grande. Aqui, qualquer pausa para eles, existe um risco muito grande de sarcopenia, então eles começam a perder muita massa magra, e principalmente esses caras aqui, eles começam então dos 55 aos 65 mais, né, vamos botar dos 55 para frente, eles já começam a apresentar uma questão de eles se sentirem excluídos dentro da atividade física, porque eles percebem que são mais lentos, a capacidade de recuperação deles já não é tão forte, exercícios nos 65 mais, por exemplo, de grande amplitude, como o snatch, apresentam muito mais riscos. Essa galera aqui tem mais riscos de queda, e também é interessante que o treinador estimule essa galera a ter alguns dias a mais de descanso dentro da programação. Os 65 mais, nós como treinadores precisamos acolher muito mais eles dentro da nossa sala, porque é difícil você ter uma idade onde você foge muito da média da turma, e se ele se sente muito excluído, e é o que normalmente acontece dentro da atividade física, esse cara ele sente que ele está excluído de todo mundo, que ele está fazendo um treino totalmente diferente, a gente não consegue integrar ele dentro da turma, esse cara aqui é o que tem maior risco de cancelamento, de ser afastado das aulas. E aí é nosso papel conseguir manter esse cara aderido dentro da sala. Dentro dos históricos, aqui a gente começa a pensar, esse cara aqui, o que ele já fez da vida? O que ele já fez? O que já fez? Ele já foi atleta? Ele tem o nosso, como diria o nosso antigo presidente, ele tem o histórico de atleta? Ele já foi atleta? Ele treinou por quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Ele já foi atleta competitivo? Competitivo. Por que isso? Porque isso aqui vai começar a dizer pra gente qual que é a percepção dele em relação ao que ele faz. E aqui dentro a gente entra com um novo quadrante, que é o quê? A definição do perfil desse cara. E isso aqui é importantíssimo. Olha só, quando eu olho isso aqui e eu defino isso aqui, ó, eu divido em 4 pessoas. A primeira pessoa é a pessoa que ela é ruim, mas acha que é boa. Esse cara aqui é aquele cara que não tem flexibilidade, é aquele cara que não escuta o treinador, ele é ruim, ele não performa bem, mas ele acha que é bom. Existe o cara que é ruim, mas ele sabe que é ruim, o que é ótimo, porque ele acaba não se expondo demais. Existe o cara que é bom,
mas acha que é ruim. E existe o cara que é bom e sabe que é bom. E isso aqui são o perfil. Qual que é o cara que apresenta mais risco pra gente? Quando esse cara, ele chega, por exemplo, mais velho, e ele já foi atleta no passado, ele acredita que ele consegue, normalmente ele vai te falar assim, ó, não, mas eu consigo fazer isso aqui com mais peso. Tá na segunda aula, tá na primeira aula, ele vai te falar assim, não, mas eu consigo fazer a barra. Não, mas eu sempre fiz, eu fui militar, eu fui atleta, e ele acha que ele ainda vive naquele corpo. E aí ele está numa condição física ruim, mas ele acha que ele é bom. Ele não tem noção da capacidade física atual dele, porque o histórico dele, a lembrança que ele tem do próprio corpo é diferente. Então é nosso papel conseguir identificar isso aqui e traçar qual é o objetivo dele aqui, onde, na verdade, né, quem ele está aqui. E quanto tempo ele está sem praticar atividade física? Porque às vezes esse cara competiu ali com 20, 30 anos, ele chega 20 anos depois sem nunca mais ter pisado num treinamento, e aí agora ele ainda acha que ele é muito bom, porque ele não teve noção, ele não foi testado ainda. Então na memória dele, ele ainda é aquele cara. Então agora ele lida com esse conflito. E por último, mas não menos importante, quais são as lesões dele? Já teve lesão? Primeira coisa que você vai perguntar, já teve lesão? Por quê? Preciso saber o histórico. Eu preciso saber o que ele já passou. Esse cara aqui ele vai te apresentar uma hérnia, ele vai dizer que ele tem uma lesão de menisco, e você precisa compreender quais são essas lesões. Você precisa saber o que ele já teve e ele precisa sentir confiança em você, que você sabe qual é a lesão dele. Você está com uma lesão atualmente? Você está com lesão atual? Atual. Por quê? Porque saber se ele tem alguma coisa agora vai começar a me dizer se ele tem alguma limitação ao movimento. É muito comum que tu pergunte pro atleta, tipo assim, você tem alguma lesão, algo que eu preciso saber? E ele fala não. Aí tu começa a aula, tu vai pedir para ele fazer deadlift, e ele te fala assim, não posso tirar peso do chão. Aí tu pergunta por quê? Porque eu tenho uma hérnia de disco. Então ele não consegue relacionar, às vezes na pergunta, uma lesão. Então é legal tu perguntar se ele tem alguma limitação. Tem algo que te limite algum movimento? Você deixa de fazer algum tipo, você sente dor para fazer algum tipo de movimento? Você está sentindo alguma dor atualmente? Isso é importante você entender. E aí você começa, através dessas quatro áreas, você vai definir arquétipos para esse teu aluno. Qual é o pior quadro do nosso caso, né? Qual que é o pior arquétipo, vamos botar assim? O pior arquétipo é o cara que quer performance. Ele é um cara de 65 mais, ele é ruim, mas acha que é bom, e ele é cheio de lesão, tá? Esse aqui é o pior arquétipo. Por quê? O arquétipo onde ele busca performance, ele está disposto a pagar qualquer preço. E aqui performance, galera, não necessariamente ele precisa ter uma competição-alvo, mas é o cara que ele tá o tempo todo tentando se matar a qualquer custo para buscar alguma coisa. Esse cara aqui, quando eu tô buscando performance nesse sentido, eu pago qualquer preço, e normalmente o preço que eu pago é a minha saúde. O 65 mais, porque é um grupo de alunos que apresenta um pouco mais de risco pra gente, tá? Quando ele acha que é ruim, e quando ele é ruim e acha que é bom, e ele tá no grupo da performance aqui, ó, cara, é juntar o estopim e a bomba, tá? Isso aqui é o prato cheio, e ainda mais a gente sabendo hoje que ter histórico de lesão aumenta o risco dessa lesão aparecer dentro do CrossFit. O melhor quadro pra gente seria o quê? Seria um atleta jovem, entre 18 e 34 anos, que tá buscando qualidade de vida, que é bom e sabe que é bom, ele tem um histórico competitivo, ele tá bem, ele sabe que tá bem, ele já é militar, às vezes, ele está ativo, ele é praça, ele está ativo e ele está conseguindo e ele não tem histórico de lesão. Assim, você consegue definir uma escala de prioridades dentro da tua aula. Quem é que você precisa cuidar primeiro? Quem é que você precisa ajustar primeiro? Quem vai depender de mais atenção de você? Então, um atleta que é performance 65 mais, que é ruim, acha que é bom e tá cheio de lesão, você vai precisar ficar mais tempo de olho nele. Você vai precisar dar mais feedbacks para ele, você vai precisar coordenar ele melhor dentro da aula. Já um aluno jovem, de 18 anos,
20 anos, que está buscando qualidade de vida, ele consegue ter mais autonomia dentro da sala de aula. Você consegue dar direcionamentos mais simples, você consegue buscar isso aqui dentro de um longo prazo. E o nosso papel é o quê? É conseguir ajustando principalmente essa fase aqui, onde ele acha que é bom sendo ruim, e conseguir trazer todo mundo para esse ponto de cá, de saber que ele é bom e ele ser bom e saber que ele é bom. É mostrar para ele a capacidade de condicionamento físico. E se você é treinador e tem medo dessa parte aqui, ó, de entender as lesões, você fica preocupado, por exemplo, quando o teu aluno te fala o que é uma hérnia de disco, tu não sabe o que fazer, quando ele te fala que ele tem uma hérnia de disco em L3 e L4, e aí tu sabe que são vértebras, mas tu não tem noção nenhuma de qual é a consequência e qual é a diferença de uma hérnia de disco que acontece em L5 e S1 e L3 e L4. Qual é a diferença? Qual é o nível vertebral? O que isso interfere na tua vida? Qual é o tipo de sensação que ele vai ter? Ele fala que ele tem uma hérnia de disco, mas a dor dele é em faixa. Isso muda para ti? Então, se você é treinador e tem medo das lesões do teu aluno e você fica à mercê, eu tenho um curso onde eu te ensino exatamente isso. Eu te dou ferramentas para você poder cuidar do seu aluno e poder ter mais firmeza, mais certeza do que você faz dentro do piso preto. Porque não adianta nada você ter o melhor quadro do mundo, entregar o melhor treino do mundo, você pode pegar o treino do Rich Froning, se você não conseguir fazer isso aqui, ó. Ter essa relação pessoal e entender o teu aluno profundamente e entender que a grande maioria esmagadora a partir dos 35 anos, então dos grupos de adulto mais e masters, eles vão te trazer algum tipo de lesão, uma lesão de menisco, eles vão te trazer uma lesão de manguito, e é importante que você saiba se posicionar. Você é um profissional de saúde e deve conseguir guiar o seu aluno dentro do piso preto. Então, se você quiser aprender um pouco mais como você pode gerenciar esses alunos com dor e esses alunos com lesão, para que eles consigam ficar por muitos anos e te permitir dar tempo de transformar eles em atletas ruins que acham que é bom, para eles chegarem a serem bons de verdade, faz o seguinte, clica aqui no primeiro link que está na descrição desse vídeo, ou vai direto no link do nosso perfil e clica e entra no Treinador RX, que é o meu curso onde eu te ensino tudo, todas as bases do CrossFit, então tudo sobre o level 1, tudo sobre o level 2, eu vou te estruturar de verdade para você ter consciência sobre o que você faz dentro do piso preto, vou te dar um parâmetro, um norte sobre as principais dores e lesões que acontecem dentro do piso, todas as questões que eles te trazem sobre o que é uma hérnia, qual a diferença de uma hérnia de disco, o que isso muda para você, lesões de quadril, lesões de joelho, lesão de ombro, punho, tem tudo lá. E como você pode guiar esses alunos dentro de sala de aula, então que exercícios eles podem ou não fazer, como que você faz para garantir a adesão dos teus alunos dentro do teu treino. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gosta desse formato, e não esquece de compartilhar com um amigo. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.